Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de leitura da palavra e aprendizado, tá bom? Abre a tua Bíblia no em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, que fala assim: Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chama Zafira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Zafira sabia disso, então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estavam lá no portão e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor, e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciam ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram para alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam:
Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas a Deus, dos nossos antepassados, ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levasse os apóstolos para fora e o deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este homem também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram para que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Somente até aqui. O que a gente pode aprender aqui do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos? Aqui onde fala, no versículo 3, que Pedro está repreendendo Ananias por ele ter se deixado dominar pelo espírito mau. Deus quer falar conosco isso aqui. Nunca minta para Deus. Ou pense que você consegue mentir para Deus. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo. Nunca faça nada de errado. Sempre prefira falar a verdade. Sempre prefira andar na verdade. Mesmo que a verdade te prejudique de alguma forma. Ande na verdade. Porque quando a gente anda na verdade, a gente fala a verdade, em algum momento, tudo que nós fazemos, de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tudo que nós fazemos para Deus, e andamos na verdade, andamos na luz, tudo em algum momento será recompensado pelo Senhor na sua vida. Mas a gente não tem que fazer por conta de recompensas. Precisamos fazer porque somos povo de Cristo, temente ao Senhor. Entende? Precisamos ter por conhecimento que Deus tudo sabe, tudo vê. Então a gente não pode se deixar levar pelo momento, por influências, por pessoas à nossa volta, que fala assim, ninguém está vendo, vamos fazer dessa forma, Deus está vendo. Pode ter ninguém no ambiente contigo, mas Deus está vendo, porque Deus é Espírito. Então não compactue com o erro de ninguém, não minta para ninguém. Seja você uma pessoa de caráter, uma pessoa de índole boa e satisfatória, que condiz com o que Deus te ensina todos os dias. A gente praticar a palavra é justamente nesses momentos que a gente tem a oportunidade de não fazer, ou talvez temos uma oportunidade de ganhar algo através daquela situação, só que a gente está indo contra os princípios de Deus. É justamente nessas horas que você tem que aplicar e praticar o que o Evangelho nos ensina. Entende? Então não devemos ser pessoas que compactuem com erros. Não devemos ser pessoas que andamos na maldade, que fazemos o que é errado. Devemos ser pessoas justas, devemos ser pessoas honestas, devemos ser pessoas verdadeiras.
Devemos ser pessoas que andamos de acordo com a vontade de Deus, independente do resultado, independente do que vamos receber. Seja justo, seja honesto, seja verdadeiro. Ande na luz com Jesus, não contra Jesus. Porque todos aqueles que andam contra Jesus servem ao inferno. Literalmente no sentido da palavra. Entende? Então não queira compactuar com erros. Não queira fazer maldade, não queira servir ao inferno. Sirva a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. E nunca blasfeme contra o Espírito Santo. Porque blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que Deus não perdoa. Então, mantenha-se prudente, vigilante, para não pecar contra o Espírito Santo. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar como que devemos fazer e o que não devemos fazer. Obrigada pela paciência, obrigada pelo amor, obrigada pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Pai, coloca em nós corações mais disciplinados em te buscar, a querer estar na tua presença, a querer desenvolver contigo um relacionamento, para que a gente possa vir a pecar menos, Senhor, que a gente possa vir ser pessoas melhores através de ti, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha sendo contigo um espírito em verdade, Pai, gerando contigo um relacionamento de intimidade. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.